Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo fascinante, daqueles que mudam a forma como a gente pensa sobre as coisas. Já parou para pensar em doenças como Alzheimer e Parkinson? E se a origem delas não estivesse no cérebro como todo mundo sempre imaginou? A resposta pode estar num lugar bem surpreendente. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, estamos falando de 400 milhões de pessoas no mundo todo vivendo com Alzheimer e Parkinson. É um número gigantesco, né? Isso só mostra o quanto é urgente a gente encontrar novas formas de entender e combater essas doenças. Então, aqui está a grande pergunta que esse estudo coloca na mesa. Parece até meio contraintuitivo, não é mesmo? Mas essa pesquisa nos leva para uma jornada inesperada, para longe do cérebro, em direção a uma parte do nosso corpo que está super conectada, mas que nem sempre a gente associa a isso. Pensa só, por décadas, a busca por pistas, por respostas, ficou focada quase que exclusivamente dentro do crânio. Mas essa nova pesquisa chega e diz: peraí, e se a gente precisar ampliar o nosso campo de visão para entender o que realmente está acontecendo? E olha, não estamos falando de um estudo qualquer, não. A base de dados é gigantesca. Os cientistas analisaram informações de centenas de milhares de pessoas, de 3 grandes biobancos. Isso dá um peso, uma credibilidade enorme para as descobertas. Tá, mas como que essas duas partes do corpo que parecem tão distantes se comunicam? Vamos entender agora essa conexão, que é como se fosse uma verdadeira superrodovia dentro da gente. O nome oficial disso é eixo intestino-cérebro. É uma via de comunicação super complexa, de mão dupla, que liga nosso sistema digestivo ao nosso sistema nervoso. Mensagens vão e vêm o tempo todo, influenciando, praticamente tudo, desde o nosso humor até a nossa saúde no longo prazo. E o ponto-chave é que é uma via de mão dupla mesmo. A saúde do nosso intestino pode enviar sinais que afetam a função do cérebro, e o cérebro, por sua vez, pode alterar totalmente o ambiente do intestino. É um ciclo de feedback constante, sabe? Uma coisa influenciando a outra sem parar. Ok, vamos mergulhar agora numa das revelações mais impressionantes deste estudo. Os sinais de alerta específicos que podem aparecer muito, mas muito antes mesmo de um diagnóstico de doença cerebral. O que o estudo encontrou foi uma lista bem clara de problemas de saúde, intestinais, metabólicos, nutricionais, que estão muito associados a um risco maior de desenvolver Alzheimer ou Parkinson lá na frente. Condições como gastrite, diabetes e certas deficiências de vitaminas apareceram como grandes sinais vermelhos. Agora, o que é realmente chocante é quando esses problemas aparecem. Não é coisa de um ano antes, não. As sementes de uma doença cerebral podem ser plantadas uma década ou até mais antes. Um diagnóstico de diabetes até 15 anos antes, por exemplo, já aumenta muito o risco de Alzheimer no futuro. 15 anos é tempo pra caramba. Isso nos leva à descoberta talvez mais contraintuitiva de todo o estudo. Uma que, de verdade, desafia o que muita gente pensava sobre o papel da genética nessas doenças. E isso aqui ilustra perfeitamente essa descoberta surpreendente. Pacientes que tinham tanto um problema de intestino quanto uma doença cerebral, muitas vezes tinham uma predisposição genética menor para essa doença cerebral. Parece que não faz sentido, né? Mas foi exatamente isso que os dados mostraram. Então, o ponto crucial é o seguinte: para um grupo específico de pessoas, os problemas de saúde que vêm dessa conexão intestino-cérebro podem ser um gatilho mais poderoso para a doença do que o próprio DNA da pessoa. Bom, vamos então para a peça final desse quebra-cabeça e ver como tudo isso se junta para, quem sabe, criar uma forma melhor de prever o risco dessas doenças. Ao combinar todos os dados clínicos, genéticos e os marcadores do sangue, os pesquisadores conseguiram prever o risco de Alzheimer com até 90% de precisão. Sozinhos, os marcadores do sangue já eram melhores que a genética, mas juntos, eles criaram um modelo de previsão, muito poderoso. Essa citação, que veio direto da conclusão do estudo, resume bem o impacto disso tudo. A questão não é só entender o que aconteceu no passado, é usar esse conhecimento para construir um futuro onde o diagnóstico precoce e a prevenção possam, de fato, virar realidade. E assim a gente fica com essa pergunta final, né? Essa pesquisa sugere com muita força que a saúde do cérebro e a do intestino estão profundamente ligadas. O que fazemos pelo nosso corpo pode ter um impacto direto na saúde da nossa mente. Se esta análise foi útil e trouxe algo novo, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o conteúdo. O apoio de todos ajuda demais a gente a continuar produzindo estas explicações. Muito obrigado!